como escolher um fundo imobiliário em apenas 2 passos. Esse vai ser um vídeo bem rápido, pessoal, então se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve, ativa o sininho das notificações. Se você gostar do vídeo também, já deixa o seu like para ajudar o canal a crescer cada vez mais, beleza? Então o primeiro passo para você não errar na hora de escolher um fundo imobiliário é você analisar o portfólio do fundo. Comece verificando quais são os ativos daquele fundo e também a qualidade desses ativos. E veja também se o fundo está diversificado ou não. Eu trouxe aqui 2 gráficos como exemplo. O gráfico da esquerda é do MXRF11, Fundo Imobiliário de Papel. A gente consegue ver aqui que o portfólio dele está bem diversificado. Apesar de ele investir aí a maioria do seu patrimônio em CRI, representa aí 75% do patrimônio, ele também tem 9% em permutas financeiras, 15% em cotas de outros fundos imobiliários e ele também tem 1% do patrimônio alocado no caixa. Então, ele é um fundo diversificado. Já no gráfico da direita, a gente tem aqui um fundo de tijolo, o XPML11, que é do segmento de shopping. E mesmo ele sendo um fundo de tijolo, ele consegue ter ali uma certa diversificação no seu portfólio. Os imóveis aqui representam 93,2% do fundo, a maioria, mas mesmo assim ele tem 3,6% em cotas de outros fundos imobiliários, 2,1% em CRIs. E ele também tem aqui no caixa 0,8%. Então, mesmo ele sendo um fundo de tijolo, um fundo que seria mais difícil ele diversificar ali o seu portfólio, após a pandemia os fundos começaram a diversificar um pouco mais, abrindo aí um leque de opções, investindo também em CRIs e cotas de outros fundos imobiliários para não concentrar apenas num segmento, apenas em certos tipos de imóveis e ativos. Então a gente tem que olhar como está o portfólio, se está bem diversificado e também quais são, no que o fundo investe, quais são esses ativos que o fundo investe ali que vão gerar renda para o fundo. Então esse é o primeiro passo para você não errar na hora de escolher um fundo imobiliário. O segundo passo é você dar uma olhada nos indicadores, nos principais indicadores. Eu coloquei aqui como liquidez, dividend yield e também o PVP. O PVP é muito importante nessa hora de escolher um fundo imobiliário. De novo eu trouxe aqui o MXRF e o XPML. Se a gente começar olhando aqui no MXRF11, a liquidez diária está acima de 500 mil negociações. Liquidez diária é a quantidade de negociações que ocorrem em um único dia com as cotas deste fundo. Então aqui, acima de 500 mil negociações, é uma liquidez muito grande, você não vai ter problema nenhum de liquidez nesse fundo. O dividend yield atual está em 1,07. Lembrando que esse dividend yield é o dividend yield do mês atual, não é a média dos dividend yield do fundo. Patrimônio de 2,3 bilhões, a gente consegue ver aqui que é um fundo grande, e você investindo em um fundo grande, quando você está começando, vai te dar muito mais segurança, vai passar mais segurança por ter muito mais quantidade de ativos ali, muito mais diversificação dentro do portfólio do fundo. E o PVP do MXRF, que está atualmente em 1, ou seja, ele está sendo negociado no seu valor justo. É muito importante você cuidar o PVP para não pagar muito acima ali de um valor justo num fundo e depois acabar se prejudicando numa eventual queda ou correção do mercado. Agora aqui no gráfico de baixo, na imagem abaixo, a gente tem o XPML11. Ele tem uma liquidez diária acima de 35 mil negociações, o que é excelente, também não vai ter problema nenhum de liquidez. Dividend yield de 0,68%, lembrando que é o dividend yield do mês atual. Patrimônio líquido de 1,9 bilhão, então ele também é um fundo bem grande aqui na nossa bolsa. E o PVP está em 1,07%. Aqui é aquele caso que eu disse de pagar acima do PVP. Nesse caso aqui ele está negociando 7% acima do seu valor justo. Aí fica a seu critério se você achar que vale a pena você pagar 7% a mais num ativo ali para botar na sua carteira. Você tem que levar em consideração a qualidade do fundo, os imóveis desse fundo, se ele vai valer a pena aí no futuro, se vai te dar um retorno para você estar pagando essa quantidade a mais pelo fundo. Tem fundos imobiliários que têm essa característica de estar sempre sendo negociado acima do valor patrimonial. Por exemplo, o HGLG, mesmo com a queda dos fundos ali que teve no ano passado, ele ficou negociando acima do valor patrimonial. O IRDM11 também é um fundo que sempre negocia acima do seu valor patrimonial, porque são fundos que têm um ótimo patrimônio, têm ótimos ativos ali dentro da sua carteira e entregam também uma rentabilidade muito acima da média. Então você tem que ver esse risco e retorno aí, ver se vale a pena estar pagando mais ou não, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito
e até o próximo vídeo. Muito obrigado!